Olá! Hoje na nossa teleaula vamos saber o que é Trypanosoma cruzi. E você, sabe o que é? Ele aqui não. Atenção! Começa agora uma teleaula de parasitologia na sala da farmácia NB. Você vai assistir à teleaula de número 1. Bons estudos! Oi, o Trypanosoma cruzi é uma doença que poucas pessoas conhecem. Mas você sabe o que é? Trypanosoma cruzi? Hã? Trypanosoma cruzi. Eu não. Qual é o nome mesmo? Trypanosoma cruzi. Você conhece o que é? Não. Eu sei que lá que diabo é isso, eu sei o que é isso aqui, ó. Sei lá que peste é isso. É algum bicho? Trypanosoma cruzi. Não, sei não. Não, é o quê? É um lugar? Por acaso é alguma bactéria? Não sei o que é. Eu já vi falar em lombriga, vermes, cistosama, mas isso aí ainda não. Calma, gente, não é nada disso. Espera aí que eu irei explicar um pouquinho. O Trypanosoma cruzi é popularmente conhecido como a doença de Chagas, transmitida pelo inseto barbeiro. Mas a população tem pouco conhecimento sobre essa doença. Mas isso é muito sério, porque essa doença pode levar à morte. Se eu não tiver tempo de me despedir da minha família, doutora, manda um beijo pra minha mãe. Diga que ela é tudo na minha vida. Mas infelizmente, esse é o fim. Mas você não vai morrer. Eu não vou morrer? Como assim eu não vou morrer? Como assim? Como assim eu não vou morrer? Isso mesmo, nem sempre essa doença leva à morte. Em 1909, um cientista brasileiro, que tinha um dos cérebros mais brilhantes do mundo, chamado Carlos Chagas, foi enviado para erradicar um surto de malária ao longo da estrada de ferro central do Brasil, e quando cumpriu sua missão, notou uma outra curiosidade na região. Algumas pessoas morriam muito cedo de um problema no coração. Uma noite, enquanto estava dormindo em uma casa de pau a pique, percebeu um inseto diferente que era muito folgado e gostava de picar o rosto das pessoas. Por isso foi chamado de barbeiro. Curioso pelo inseto, começou a estudar sobre o mesmo. Foi aí que encontrou um outro organismo dentro dele, um micro-organismo de uma célula apenas. Então ele lembrou que seu amigo Oswaldo Cruz também estudava esse tipo de organismo, mas o que isso tinha a ver com o problema no coração? E foi uma garotinha de 3 anos chamada Berenice que mudou a vida de Chagas e de todos nós. O coração dela cresceu tanto que ela ficou desse tamanho, e ninguém sabia o que ela tinha. Mas, um dia... Doutor, por favor, me ajude. Minha filha está muito doente, eu não sei mais o que eu faça. A febre está muito alta. Quantos dias ela está assim? Doutor, eu não sei, porque já tem uns dias que ela está assim, não tem nenhuma melhora, eu não sei nem quanto tempo faz já. Realmente, a temperatura dela está bastante alta. Realmente eu nunca vi nada igual. Mas é perigoso, doutor? O que é que ela tem? Bom, vamos examinar, vamos coletar uma amostra do sangue dela e verificar o que realmente ela tem. Qual a idade da paciente? 3 anos, doutor. Ela demonstrou algum sinal, fora isso? Não, doutor, ela só tá assim, desde não sei nem quantos dias são já, que ela só faz assim, ó, se tremer com febre. Colete o sangue que a gente vai examinar. É inacreditável! Veja só o que eu encontrei! Não é o mesmo micro-organismo que encontramos? Nos barbeiros! É o Trypanosoma! É isso mesmo? Já sei! Vou chamá-lo de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao meu amigo Oswaldo Cruz. Acho que ele vai gostar. Vamos até a casa de Berenice. Temos que recolher a amostra dos outros animais que vivem na redondeza. Vamos! Graças às pesquisas feitas por Carlos Chagas,
A menina Berenice pôde fazer o tratamento e viveu por muito tempo. E essa doença ficou conhecida como a doença de Chagas. Como está a menina Berenice? Ah, doutor, ela tá ótima, graças a Deus. Você está se sentindo bem, Berenice? Estou. Ainda bem. Graças a Deus, muito obrigada, viu, doutor? Imagina. Opa, se a Berenice não morreu, eu também tenho uma chance. Agora por que uns morrem e outros não? Essa é uma boa pergunta. Vamos ver se o doutor Gringo pode nos responder. O tripanossoma pode se instalar em diversas partes do corpo. Dependendo desse local, a pessoa pode viver vários anos sem queixas muito sérias. E você sabia disso? Pois é. Nem todo mundo que possui tripanossoma no sangue morre de mal de Chagas. Mas isso não diminui o problema. O mal de Chagas pode ser uma doença seríssima se ele atacar o sistema circulatório e o tubo digestivo. Estima-se que no Brasil existam cerca de 1 milhão de pessoas contaminadas, mas a grande maioria nem sabe disso, por falta de acesso ao diagnóstico ou por não apresentar sintomas mais específicos. Agora a gente vai entender como funciona o ciclo biológico no inseto. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi no inseto. A contaminação do inseto, conhecido popularmente como barbeiro, ocorre quando este pica um mamífero infectado e ingere formas tripomastigotas sanguíneas, que são conduzidas à porção anterior do estômago. Neste novo ambiente, note que os tripomastigotas se diferenciam em epimastigotas e algumas formas de esferomastigotas. Ainda no estômago, repare que formas de transição, esferomastigotas e epimastigotas, são digeridas. Repare que as formas epimastigotas sobreviventes, quando alcançam o intestino, começam a se multiplicar sucessivamente por divisão binária e aderem às membranas perimicrovilares, que são secretadas pelas células intestinais. Note que esta adesão ocorre predominantemente pela região do flagelo. Mais adiante, os epimastigotas se soltam e movem-se para uma região específica do inseto, o reto. Veja que na região mais posterior, os epimastigotas se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos. Note que estes aderem à cutícula que reveste o epitélio do reto e do saco retal do inseto. Ao se soltarem do epitélio, podem ser eliminados na urina ou fezes do inseto em seu próximo repasto sanguíneo. Então, peraí. Quer dizer que esse ciclo biológico só acontece no inseto? Calma, ainda tem o ciclo biológico que acontece no homem. E é isso que a gente vai ver agora. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi no homem. A contaminação de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do barbeiro, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Após a ingestão do sangue, geralmente o inseto defeca e urina, e se estiver infectado, deposita sobre a pele a forma infectiva do Trypanosoma cruzi, que é denominada tripomastigota metacíclico. Observe que esta forma apresenta grande motilidade. Observe que quando o hospedeiro coça o local da picada, pode carrear o parasito para a região lesionada da pele ou o parasita pode se deslocar para uma região revestida por uma mucosa e aí penetrar, chegando à corrente sanguínea. Em seguida, pode invadir diferentes tipos celulares que encontrarem, como macrófagos, células musculares, células epiteliais e neurônios. Neste exemplo, observamos a forma tripomastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes e o recrutamento de lisossomos para o local de invasão do parasita, que se fundem ao vacúolo parasitóforo em formação.
À medida que o processo de internalização do parasita ocorre, lisossomos fundem-se com o vacúolo parasitóforo, descarregando seu conteúdo. Porém, note, o parasita não é afetado. Observe que no interior do vacúolo, a forma tripomastigota se transforma em amastigota e ocorre a lise da membrana do vacúolo. Observe que no citoplasma, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Acompanhe como as células se multiplicam no interior do macrófago. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar todo o citoplasma da célula hospedeira. Posteriormente à divisão, veja que os amastigotas iniciam sua diferenciação passando por uma forma de transição e se diferenciando em tripomastigotas. Note que as formas tripomastigotas apresentam um movimento constante e intenso, rompendo a célula hospedeira e sendo liberados no espaço extracelular. Esses parasitos irão infectar novas células. O mal de Chagas se encontra em duas fases, a aguda e a crônica. A aguda, uma das principais características é o estado febril. Depois de avaliarmos o paciente, pudemos perceber alguns edemas no seu corpo. Por isso fizemos o exame de gota espessa. Foi aonde constatamos a presença do triponossoma. E como descobrimos na fase inicial, temos mais chances do tratamento ser bem sucedido. Certo. Isso é na fase aguda, mas se fosse na fase crônica, como seria? Vamos pensar um pouco. Na fase crônica da doença, é caracterizada pela diminuição dos tripomastigotas na corrente sanguínea do indivíduo. Os tripomastigotas perdem seus flagelos e passam a serem chamados de amastigotas. E aí ele passa a atacar. Começam a penetrar em diversos órgãos, baço, fígado, cérebro, e isso pode gerar a morte do portador. Ataca inclusive o coração, que é uma das características dessa doença. O protozoário ataca o tecido cardíaco do coração, causando a cardiomegalia, ou seja, haverá um crescimento desse órgão pela multiplicação do protozoário em seu tecido muscular, e essa pessoa pode vir a óbito por uma taquicardia, pelo aceleramento do coração. E isso já aconteceu com uma mulher lá em Marco Moura. Bom, eu vou estar passando esse medicamento aqui para você, certo? Você vai estar tomando 5 mg 2 vezes ao dia. O mais importante é a prevenção. Ah, entendi. Mas peraí, e de que forma foi contaminado? Essa eu sei explicar. Você pode ter sido contaminado de forma vetorial, através do barbeiro, como vimos anteriormente. Mas também pode ser através de alimentos contaminados, a exemplo do açaí ou cana-de-açúcar mal higienizados, como também transfusão de sangue, infecção congênita, coito e transplante. Por isso é importante para o diagnóstico do paciente saber a origem dele, ou se ele andou por determinadas regiões, porque essa doença é característica de áreas carentes, que tenha casas de barro onde se torna o habitat natural desse inseto. Ô, Paulinho, tudo bem, cara? Sumido, velho. Tava muito mal, mas graças ao tratamento da doutora e a medicação que ela usou, eu fiquei muito bem. Sério? O que o senhor tinha? Eu tava com doença de Chagas. Só que aí a doutora passou o tratamento e passou as precauções agora pra não acontecer de novo. Mas ficou bom agora. Vamos voltar às atividades e agora eu tô novo pra começar tudo de novo. Isso aí, melhoras, cara. Tudo valeu, velho. Essa foi a nossa teleaula de hoje. Espero que tenha sido útil. Mas se restou alguma dúvida, se liga aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje vimos que o mal de Chagas é transmitido pelo barbeiro, e é causado pelo tripanossoma. Viu que o barbeiro pode se contaminar parasitando animais mamíferos. E que apesar da doença ter manifestações relativamente simples, na maior parte dos casos podem ocorrer manifestações graves. Viu a diferença entre as fases, aguda e crônica. Aprendeu sobre as formas de contágios, e como funciona o ciclo de vida tanto no inseto, quanto no homem.
E também aprendeu que a melhor forma de evitar esse mal é se prevenindo. E essa foi a nossa teleaula de hoje. Agora é só abrir os livros, pesquisar na internet e bons estudos!